Queria fazer uma pergunta para você que está ouvindo esse podcast agora. Você pensa como um empresário de sucesso? Mesmo que você ofereça o melhor produto ou o melhor serviço disponível no mercado, se a sua cabeça não tiver um mindset voltado para o sucesso da sua empresa, você não vai alcançar esse objetivo. Quer saber como fazer isso? Assiste esse episódio até o final. Seja bem-vindo ao SOS Empreendedor. São 4 os pilares que sustentam o ciclo da excelência para todas as pequenas e médias empresas: estratégia, planejamento, gestão e controle. Nesse podcast, eu vou te mostrar onde você deve focar para alcançar os resultados que você deseja. Porque se você realmente quer se tornar um empresário de verdade, transformar a sua vida e o seu negócio, você pode, e eu vou te ajudar nesta caminhada. Bom, vamos começar esse podcast. Gevandro, esses dias a gente estava conversando sobre o perfil do empreendedor brasileiro e eu estava lendo uma pesquisa do IBGE e ela identificou que existem 3 problemas que o empreendedor brasileiro enfrenta diariamente. E os 3 são: problema com gerenciamento de pessoas, fluxo de caixa e como administrar o próprio negócio. Então, assim, a pessoa abre um negócio e não sabe administrar. O que o empreendedor hoje em dia ele precisa, né? Qual a chave que ele precisa virar na cabeça dele para que ele consiga ter um negócio saudável? Bom, vamos lá. São 3 temas importantes, né? Gestão de pessoas, parte financeira e a parte a gente, né, você colocou aí como administrar, mas essa palavra administração ela é meio ampla, assim, dá pra gente falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de tudo, antes de entrar nesses principais 3 temas, assim, eu acho que é importante o empreendedor, as pessoas que ou vão abrir um negócio, né, que não estudaram para isso, não tiveram formação. A primeira coisa é mudar o mindset, né? É muito importante você ter na sua cabeça aquilo que você precisa realmente em termos de resiliência, de disciplina, porque muitas vezes você não entende a vida que vai ser lá na frente, né? Você se vê empreendedor, você quer fazer, você quer vender tal coisa, lançar um produto, enfim, você quer fazer aquilo, mas aquela vida lá da frente, você não consegue ainda materializar ela para o hoje. Isso faz com que isso atrapalhe o mindset do empreendedor. Então, ser uma pessoa que tem resiliência, ser uma pessoa disciplinada, ser uma pessoa que busque conhecimento para poder, né, como você disse, administrar um negócio é algo que você pode fazer já desde o início para mudar o seu mindset, porque tem muita gente que simplesmente não quer, né? A pessoa acha que eu vou abrir um negócio, eu vou virar empresário e vai ser fácil. E essa questão que você falou simples, da né? Disciplina também, né? Porque o que eu vejo, assim, bastante eu vou abrir meu negócio aqui e vou trabalhar quantas horas eu quiser. Né? Vai ser simples, vai né? Ser eu vou deixar de ser funcionário e vou abrir o meu, porque aí eu trabalho menos. Pelo contrário, você vai trabalhar muito mais porque é seu, né? Aquele negócio que você saiu de lá já está estabelecido, né? Alguém que é o dono, os gestores, sei lá, as pessoas que estão lá já passaram, principalmente se esse negócio pelo qual você já passou tiver anos, né, de rodagem, já foi um negócio mais antigo. Se ele existe até hoje é porque alguém já fez ele existir até hoje. Agora você vai abrir um negócio novo, você vai lançar um produto, um serviço, achando que você vai só trabalhar de casa e vai ficar bonito, ou vai ter mais horas para dormir, para divertir e tal. Nem sempre é assim, e a maioria das vezes não é. E aí, voltando no que você falou, né, esses 3 problemas são sérios, né? Pessoas, porque empresas vivem de pessoas, né? A gente hoje é uma dificuldade do ser humano lidar com o ser humano, né? Com o outro, né? As gerações estão muito diferentes, as tecnologias estão trazendo um monte de coisa nova, né? Da pessoa ficar no celular e das gerações serem diferentes, e de quem é um cara mais antigo não aceitar aquilo que é uma geração mais nova, como ela pensa, o que ela quer. Esse conflito de gerações que no pessoal parece que é fácil, dentro de uma empresa é complicado. Então, gerir pessoas eu consideraria, na ordem inclusive que você colocou aí, com certeza o principal e o mais difícil mesmo, né? Não é fácil, você tem que, além de estudar, entender de perfil comportamental, você tem que procurar conhecer o seu colaborador. Muita gente erra. Se eu fosse falar de pessoas agora, até para não estender muito o vídeo, eu falaria de 2 coisas com relação ao tema pessoas. Muito empreendedor erra, ou quem está abrindo um negócio, até quem já tem anos de empresa aí, com os seus colaboradores, porque
os processos não estão definidos. E eu não ter processos definidos na minha empresa, padronizados e tal, eu vou exigir do colaborador algo que não está definido. Aí eu contrato uma pessoa para ficar num balcão, só para dar um exemplo bem simples. Você vai ficar no balcão, as pessoas que entrarem aqui você vai atender, isso e aquilo, você dá um treinamento muito mínimo, só que o resto que está aqui, né, das outras coisas que ele vai fazer, muitas vezes ele não sabe, muitas vezes a pessoa que contratou, ele acha que ele vai trazer uma experiência, aquela experiência lá, às vezes pro negócio dele não serve muito. Então, a falha, na verdade, é do empresário, não é nem do colaborador. Com porque certeza. é ele que deveria ter escrito o processo, treinado a pessoa certinho para que ela cumprisse exatamente, ou principalmente aquilo que está lá. E Sim. passasse para um segundo momento, que é o de melhorar aquilo que está lá. E aí você, eu te treinei, falei do jeito que eu quero fazer, agora, ok, vou te dar a chance de melhorar aquilo que estava lá, que uma outra pessoa antes de você fez, e aí seguir nessa ordem, né? Então essa é a primeira dificuldade, quando eu não tenho processo padronizado, escrito, né, modelado, funcionando certinho, a pessoa vai ter problemas para cumprir. E o segundo é até no ato da contratação, né? Porque se eu não tenho a vaga descrita, se eu não tenho algo realmente definido para aquela função que eu quero e não conheço o perfil daquela pessoa que pode, que vai ser o ideal para aquela função, eu já contrato errado. Então eu já começo contratando errado. Então procure apoio de profissional qualificado, né? Uma pessoa que trabalhe com RH, uma pessoa que saiba avaliar o perfil, né, comportamental e técnico desse profissional que você quer colocar naquela vaga, mas tenha também a vaga definida. O que essa pessoa vai fazer? Para você ver se as coisas batem, né? Tem que fazer a tarefinha de casa, né? Senão a sua probabilidade de errar vai ser grande, né? O segundo tema é finanças. E muitas vezes o lado financeiro não é nem porque o empresário não tem dinheiro. Eu conheço várias pessoas, tenho vários clientes que têm dinheiro, que vão fazer até um novo negócio ou expandir e tal, e dão com burros na água, mas porque o problema não é só o dinheiro, é não saber gerir o dinheiro junto com um planejamento adequado para ele saber onde ele vai aplicar o dinheiro da forma certa, por que ele vai ter que fazer aquilo naquele momento, né? Que ele vai precisar de um capital de giro durante um tempo para poder bancar a empresa e tal. Então, quando a gente fala em finanças, a mesma coisa, né, de falar em administrar é um negócio muito amplo. Então, o lado financeiro para cada um, né? Porque tem gente que tem facilidade com finanças, tem outro que tem facilidade com pessoas. Sim. E o bom empresário é aquele que sabe girar os pratinhos gerais aí, né? Sim. De um pouquinho de cada coisa, né? E a parte administrativa, que é o terceiro ponto, que para mim é uma palavra meio ampla, assim, né? Eu resumiria em você realmente pensar em processos, né? Sair da parte da estratégia, saber planejar, saber modelar o seu negócio certinho, ter metas, ter objetivos, ter processos muito bem estabelecidos, porque senão você vai administrar o quê? Você vai continuar só administrando pessoas e aí os processos da sua empresa vão estar desmantelados lá, você vai querer se exigir resultado ou exigir resultado da sua equipe que ele não vai vir. Então é muito complicado isso. E aí eu queria saber de você, como é que esse microempresário vai conseguir girar todos esses pratinhos, né, se preparar para conseguir fazer com que todos os processos caminhem bem, né? Como que ele tem que pensar? Como é que ele tem que pensar? Bom, uma coisa que eu trabalho muito com os meus mentorados, as pessoas que participam ou das minhas mentorias individuais ou em turma, que vai de encontro um pouquinho a esse lance do mindset, não é nem só o mindset em si. Ele tem que se qualificar de alguma forma, né? Para que ele tenha conhecimento bastante, a gente chama de chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Né? Uma técnica antiga, não foi eu que inventei, está nos livros aí. Ele tem que ter conhecimento, habilidade e atitude suficiente para que ele consiga gerir os pratinhos que são os processos da empresa, né? E aí eu estou falando do processo operacional, que é ou de produzir ou de entregar o serviço, o processo de marketing, processo de vendas, o processo administrativo, o processo de logística, enfim. Cada empresa tem um número de processos, porque essas duas coisas são a base de qualquer empresa. Processo e pessoas. Você tem processos ruins, você vai ter maus resultados. Você tem pessoas ruins, você também vai ter maus resultados. Então, como é que eu vou dizer, esse dueto aí, né, de pessoas e processos precisa estar muito bem casado. E o empresário, que é muito pequeno ou que ainda é pequeno, né, que não tem muito tempo,
como ele está muito mergulhado no operacional, porque é ele que precisa fazer, né? E ele não tem recurso, não tem gente para fazer. Eu empresa, ele não né? tem, é o eu presa, ele não tem tempo de ir olhar a empresa de uma maneira mais estratégica, de planejar, e às vezes ele também não quer. O dia a dia dele é tão pesado, ele fica apagando tanto fogo que ele fica sem saco, sem tempo, sem energia, né? Porque o dia a dia do microempresário é pesado. É puxado, É puxado, né? Pra né? Ele caramba, tem que fazer, o eu presa tem que fazer tudo. Então, eu trabalho, né, nessa técnica do chá com eles, né? O que de conhecimento você tem que é bom pro seu negócio? Quais as habilidades que você acha que já tem e que a gente vê, isso tem uma avaliação que a gente faz, que também são importantes para o seu negócio. E o terceiro, quais são as atitudes que você está tomando hoje para fazer com que a sua empresa seja gerida direito, com os processos certos e com as pessoas certas. Então, é uma técnica muito simples, chega a ser ridícula na hora que a gente vai falar, mas que a maioria das pessoas não consegue cumprir, né? Tanto porque não sabem, nunca fizeram isso, mas porque às vezes não querem mesmo, porque dá trabalho. Primeiro, ter um negócio dá trabalho. Sim. E mudar, sair de um patamar para ir para o outro também vai dar trabalho. Então, se você não tem conhecimento, se as suas habilidades, né? Você olha um Neymar da vida, né? Um Romário, sei lá quem, um Ronaldinho, né? Da vida aí. Ele, por mais que ele seja aí um jogador muito eficiente, né? E que virou milionário, cara, ele tem isso aí embutido. Muita gente não tem, né? Um negócio não é simplesmente ter um dom, vou lá e faço, tipo um pintor, um músico, ou, sei lá, um bar da vida, aí, um Mozart e tal, que consegue, né? Essas pessoas são exceções do mundo, né? Sim. E se você quer praticar alguma coisa, eu quero vender caneca, então, cara, você tem que conhecer de caneca, você tem que ter habilidade de colocar essa caneca no mercado, de vender, e você tem que ter boas atitudes aí, que são várias, né? Que a gente treina durante o processo, para você saber se você consegue, com o seu conhecimento e com a sua habilidade de vender, fazer com que o seu cliente compre a sua caneca. Seu produto. O seu produto ou o seu serviço. Porque sem isso, você pode falar o que você quiser, você pode ser o melhor profissional que você for, que se o seu cliente não comprar a sua ideia, comprar o seu, né, a ideia no sentido de querer realmente pagar por aquilo que você está vendendo, seja um produto ou serviço, você vai deixar de existir já. Então você vai ter muita dificuldade para se permanecer no mercado. Sobre essa questão que você falou de conseguir vender, ter esse conhecimento, tem a questão da atualização também, né? Sim. Do empreendedor estar sempre atualizado. Como que ele faz isso no dia a dia dele? A gente tem, assim, algumas coisas que a gente pode fazer. Primeira coisa é ler muito, né? Você está antenado com o seu mercado, e eu nem falaria com o seu concorrente, até falo com os meus mentorados, cara, dá uma olhadinha no seu concorrente, vê o que ele está fazendo ali, mas eu sou do tipo de empresário que eu não me preocupo muito com o concorrente, não. Eu me preocupo comigo, com aquilo que eu estou fazendo, e se aquilo que eu estou entregando realmente está agregando valor para o cliente que existe, né? Que se ele realmente existe, se eu fiz uma pesquisa, se eu estou fazendo certo, da maneira certa, e estou sendo eficiente com aquilo, ou eu vou passar ao meu concorrente, ou se o meu concorrente está sendo melhor que eu, ele vai me passar de alguma forma. Então, tem gente que investe muito tempo, na verdade gasta, né? Não é nem investimento, gasta muito tempo olhando o concorrente, indo lá, fazendo pesquisa e toda hora tal. Cara, gaste mais tempo dentro da sua empresa, gaste mais tempo com seus colaboradores, para que você consiga tirar mais isso. Estar atualizado não é só como fazer a caneca dos sonhos ou que outro tipo de caneca, não. É sobre o negócio como um todo, né? Você saber se você realmente está entendendo um pouquinho de finanças, saber se você está entendendo como trabalhar com o contador. Tem gente que não sabe nem o que cobrar do contador, né? Eu tenho clientes contadores, e a reclamação deles para com os empresários, uma das é a seguinte: Gevandro, eu quero prestar um serviço assim, assado, chegar lá, apresentar planilha e gráfico e explicar para o cara, mas ele não sabe nem o que ele quer. E às vezes eu vou fazer esse serviço, entre aspas, consultivo, e o empresário não sabe, porque ele não tem conhecimento, ele não sabe nem o que cobrar do contador. Ele quer que o contador mande para ele a DAS, ajude ele a pagar os impostos, sei lá, cuide da folha de pagamento, né, dos colaboradores, e só. Cara, um contador pode e deveria fazer muito mais do que isso para você. Então, a culpa é nossa, de empresário, que se você não tem conhecimento, você não vai poder
lidar bem com o contador, que poderia ser um puta parceiro seu para te trazer resultado, né? Saber fazer com que você, agora tá sobrando aqui, não faça isso tá podendo ser feito, pega esse dinheiro que sobrou, investe aqui e tal. E isso é uma das coisas que poderia, né, ser feita. E atualização em todos os sentidos, né? Tanto de conhecimento, quanto se um dos problemas é gestão de pessoas, cara, vai fazer um curso de liderança, vai fazer um curso de negociação, vai entender um pouquinho de perfil comportamental, porque se você não entende dessas coisas e só tá ali no seu produto, seu serviço, você pode ser o melhor que for, você vai ser um zero à esquerda para outras coisas, né? Você pode ser um excelente empreendedor, mas um péssimo empresário, que são duas coisas completamente diferentes. Legal. E você falou sobre, na questão da atualização, da pessoa ter noção de todos os processos, né? Por que isso é importante pro micro, pro pequeno? Porque eu sei que o pequeno, né, e o microempresário, ele é basicamente uma empresa, mas existe essa deficiência de entender os processos e como eles funcionam. É difícil. Primeiro, porque a gente não se formou para isso. Outro dia eu fiz uma entrevista aqui de uma pessoa que tem um estúdio de música, assim como eu tenho aqui, o outro que tem a doula, sei lá, um monte de gente que é profissional de uma certa forma e acaba, por consequência da vida e das oportunidades, virando empresário. Ele sabe fazer aquilo que ele se formou para fazer, né? Eu sou fisioterapeuta, sei fazer fisioterapia. Eu sou médico, vou ser médico. O máximo eu vou abrir um consultório ou um escritório e vou começar a atender, ou vou fazer um produto, vou abrir uma padaria, sei lá, comercializar um produto e assim por diante. E por ele não entender desses mecanismos do que uma empresa realmente precisa e não entender de processo, ele acha, não, por enquanto eu estou muito pequenininho, o importante é só eu fazer aquilo que eu sei. Mal sabe ele que as outras coisas é que vão suportar para que dê tempo para ele ser mais produtivo naquilo que ele realmente poderia agregar mais valor. E aí ele deixa de lado a parte financeira, porque ele não sabe ou não quer fazer. Tem gente que não tem saco, né? Não é também algo assim a se condenar, mas o empresário que é o empresário de verdade, cara, ele tem que ter, como a gente chama, né? Por isso eu chamo de controle da rotina, a rotina muito bem dimensionada, com disciplina, porque senão ele não consegue lidar com tudo. O eu presa é punk, sabe? Você tem que ter um controle da rotina, uma agenda semanal e diária assim, muito bem estabelecida, saber ser produtivo, juntar as coisas que são próximas em horários próximos, senão você volta, sai, vai tomar um café e tal, e a sua produtividade cai, a semana passa, você fica com aquela sensação, duas, né, que todo empresário tem, de ficar pagando fogo e de terminar a sexta-feira, nossa, não dei conta de fazer, não aquele fiz desespero, nada. E segunda-feira vai voltar de novo, e não fiz nada, e também não ganhei dinheiro. Pior que é E verdade. isso é um negócio interminável. Então, se ele parasse e tentasse, eu sei que é difícil, nada é fácil, mas existem técnicas, já existem, né, metodologias e ferramentas para isso. Se ele parasse e tentasse aprender, se dedicar a compreender os processos, escrever alguma coisa, devagar, nada é virado a chave e amanhã, plim, vai estar funcionando, né? Se ele conseguisse saber entendesse essa importância dessas coisas, ele conseguiria começar a fazer as coisas certas, porque agora ele está entendendo, né? Eu não consigo mudar algo que eu não conheço. Exatamente. Eu só consigo mudar aquilo que eu conheço. E se eu não conheço, eu vou ficar no eu presa, não vou crescer e vou continuar reclamando. E aí não vou chegar a lugar nenhum. O dinheiro não entra, a reclamação continua, o estresse continua, a vida vai passando e o cara, não ganhei dinheiro. A empresa fecha. Ou até a falência, que é o pior dos mundos. Que é o que está mais acontecendo com o pessoal agora, né? E aí, Gevandro, eu queria saber como é que você tem trabalhado essa orientação para os seus mentorandos. Lógico que você trabalha todos os processos com eles, né? Dá essa formação, mas até essa questão do mindset, né? Tipo, esse puxão de orelha que às vezes eles precisam. Como é que você trabalha isso com eles? Eu tenho o meu, vamos dizer, os meus clientes falam, né, meu padrão meio alemão. Depois de ter morado 10 anos na Alemanha, não consigo nem ser diferente. A gente acostuma, né, com uma cultura e tal. Eles são muito diretos, eles são muito francos, eles são muito, até meio perfeccionistas em algumas coisas e tal. Isso, por um lado, é legal. Por outro, a cultura do brasileiro toma meio uns choquezinhos assim. Mas eu procuro trabalhar
de maneira bem sincera, de maneira bem objetiva, assim. A gente, quando começa o processo de mentoria consultiva, a gente tem metas, né? O processo não pode ser nada, vamos fazer qualquer coisa para ver onde que vai dar. Não existe isso. Tem um início, meio e fim, a gente tem objetivos com metas muito claras, o cara tem que atingir isso. Eu demito clientes, por exemplo, né? Se o cara falta muito, se o cara começa a não cumprir aquilo que a gente acha que... Porque se eu estou pagando um profissional, você vai numa psicóloga, você acha que aquela psicóloga não está rendendo aquilo que você quer, ou se ela também acha que você não está tendo um resultado, até pelo método que ela usa, porque psicólogo também tem um approach, ela vai falar para você procurar um outro profissional. Isso é ser ético, né? Eu também faço isso. Porque às vezes nunca aconteceu, graças a Deus, mas quase aconteceu. De um empresário me pagar para comprar meu método, meu conhecimento, a minha experiência, as minhas ferramentas e não usar. Então eu convido esse cara a dar uma parada. Vamos dar uma paradinha. Você pensa direitinho, você está me pagando caro por uma coisa que você quer atingir, mas você não está usando. Então você precisa praticar. E o processo de mentoria consultiva, eu chamo de processo por quê? Primeiro, porque ele tem um passo a passo. São meses que a gente trabalha em conjunto. Segundo, não é curso. Eu não estou lá para falar para eles o que eles têm que fazer e eles se viram e fazem. Não, é um processo meio construtivo que a gente chama. Eu apoio eles a ensiná-los. E aí ele vai, pratica, volta, a gente tira dúvida. Muitas vezes, né, quando é presencial e tal, e é próximo aqui, eu até vou na empresa do cliente para ver como é que ele está fazendo. Por exemplo, a maioria das vezes do processo que eu vou nos clientes é quando a gente está implementando a parte de gestão dos processos, né? Porque tem muita coisa visual, tem quadros, tem sistemática de reunião. E aí eu vou lá, analiso como é que ele está fazendo a reunião com os colaboradores, se ele está gerindo os indicadores, se ele colocou os quadros corretos, se ele está usando a sistemática que a gente falou lá na reunião da forma correta dentro da empresa, porque é aquilo lá no dia a dia dele que vai fazer com que ele tenha resultado. Então, se ele levou certa metodologia e certa ferramenta para dentro da empresa, eu preciso saber se ele está usando correto, né? Então, às vezes eu vou lá e tal, ou ele bate foto, ou ele faz um vídeo. Tem N formas de trabalhar isso daí. E voltando para o que você me falou, assim, a gente tem dentro do processo algumas etapas, e quando eu trabalho de maneira individual é diferente da turma. Na turma eu trabalho o que eu chamo hoje do programa Empreendedor 4.0, que eu tenho módulos, né, que servem aí para a maioria das empresas. A gente já testou, esse mês a gente está fazendo aniversário de 100 clientes aí, graças a Deus, então... Tem alguns módulos que a gente já praticou com os clientes, que funcionam, e ali na turma, não são turmas grandes, porque a gente tem que dar esse apoio pessoal para eles, geralmente são turmas até no máximo 15 pessoas, e aí a gente vai ajudando, mas todos eles fazem mais ou menos a mesma coisa. Quando é individual, não. Aí eu vou no seu problema, a sessão é só eu e você, são de 2 a 3 horas, então é bastante intensa, e aí eu desenho, faço um diagnóstico no início, desenho com ele o processo em si, que geralmente vai de 6 meses até 1 ano aí, mais ou menos, depende das dificuldades que o empresário, dos problemas, dos desafios que ele tem, e a gente vai passando por cada etapa do processo, porque às vezes o empresário chega para mim e diz, eu estou com um problema financeiro, meu problema é financeiro, eu não sei fluxo de caixa, não sei interpretar um demonstrativo de resultado, e as minhas contas estão bagunçadas. Beleza, esse é um problema já inerente, que já está como se fosse um iceberg fora da água. É o problema que ele consegue ver. Mas aquele não é só o problema principal. E muitas vezes outras coisas estão causando aquele problema. Então faz parte do meu papel ajudar a resolver esse problema em si, que eu sei que ele tem, mas também diagnosticar as outras coisas que estão embaixo do mar. Porque a ponta do iceberg só está para cima, que é o que ele está vendo. É uma consequência, né? O meu papel é ir para baixo do mar, dar uma mergulhada para ele, ver quais são os outros problemas que podem estar fazendo isso acontecer e também sarar os outros problemas aí. Trabalhar outras metodologias e outras ferramentas para que ele consiga consertar o problema financeiro, beleza, tal, mas também os outros problemas os desafios que podem estar causando esse tema financeiro que ele acha que é o principal problema dele. Um exemplo disso eu tenho vários clientes, é até meio estranho assim, né? Quem tem lojas abertas, de porta aberta, né? Varejo, assim, e eu tenho vários clientes que são desse mercado, chegam para mim e falam assim, Gevando, eu preciso treinar meus colaboradores no atendimento deles. É o atendimento do colaborador, preciso treinar, e é isso que está fazendo com que o cliente não entre, que não compre e tal. Aí você vai até lá, vê na entrevista 2, 3 pessoas, os caras estão super bem treinados, super bem educados, o problema é outro, completamente diferente. Então assim, acontece de
Lógico que o empresário, ele tem uma noção daquilo que pode estar trazendo problema para ele. Mas por ele não entender da empresa, do que a empresa precisa, Que é o ele necessário. diagnostica de maneira completamente errada. E às vezes, muitas vezes acontece, né? Que é o que a gente vê, ele põe a culpa em outras coisas. Ele põe a culpa no atendimento, no colaborador, ou nas finanças, ou menos nele. Eu Aham. nunca tive um cliente que falou, não, a culpa sou eu. Eu sou o Eu problema dessa eu empresa. que tenho que melhorar. Não, eu que tenho que, pô, isso aqui eu fiz errado. Às vezes até acontece assim, né? Nunca é a palavra muito exagerada, mas assim, acontece bem menos, né? Da gente ver que o empresário que vai lá, ele fala, cara, eu que tenho que desenvolver, eu que tenho que melhorar aqui, porque eu tô ruim nisso, né? Porque quem é empreendedor já tem um perfil meio de, né, de fazer, de puxar e tal. E é mais difícil essa pessoa assumir para ela, não, eu que tenho que fazer, eu que tenho que puxar para depois, né? Então a gente trabalha esse lado. Eu envolvo até parceiros em alguns momentos do processo de mentoria consultiva, tem coach que trabalha comigo, na parte financeira tem pessoas de finanças que trabalham comigo também, pessoas que ajudam meus clientes a investirem os dinheiros, sei lá, pegar o dinheiro e saber que plano que eu vou fazer, seja para uma aposentadoria, seja para um rendimento de curto ou médio prazo. Então tem alguns É uma assessoria mais completa. Assim. parceiros aí que se envolvem junto comigo pra gente apoiar o cara a ter o resultado que ele poderia ter e não tá tendo. É isso que é algo bem de apoio, assim, né? Porque o meu papel como um todo é fazer com que ele vire empresário. Sim. Mas se em algum momento ele vai precisar de outra coisa, a gente vai ajudar de alguma forma ali. Entendi. E tem alguma dica que você possa dar pro pequeno, pro microempresário, para ele começar a pensar a cabecinha dele dessa forma, do tipo, não é o meu fornecedor, ou não é o meu produto, sou eu o problema da minha empresa? Assim, o que eu falaria, se eu fosse dar dicas, porque dica é um negócio meio complicado, né? A gente acaba direcionando para algum lado. O que eu falaria para quem ou está começando uma empresa, ou já está num negócio, mas não está conseguindo crescer, para de dar desculpa no mercado, para de colocar culpa em algumas outras coisas que não seja você, né? Porque a gente sabe que o mercado tá difícil mesmo, Sim, né? E aí só o se Brasil tá tá assim, cara, não vai mudar. E quando mudar, melhor para mim, porque aí eu vou estar melhor. E eu tenho que estar preparado para isso. E aí, pensando nessa palavra que você falou, né, eu tenho que me preparar mais, né? O empresário ou alguns empreendedores que eu vejo, eles têm essa dificuldade, primeiro, de enxergar que ele precisa, né? Seja pelo nariz em pé, sei lá, qualquer motivo que ele tenha, ou dele achar que ele já é muito bom naquilo. Não, eu já tenho 30 anos que eu estou nesse mercado, eu entendo dele do melhor, você entende do mercado. E agora ele tá ruim. Agora você deveria dar um passo para trás e olhar outras coisas que você, com esse mesmo conhecimento que você tem, que pode ser de 30 anos, não tá dando resultado. Senão você tava milionário, senão você tava na praia, senão você tinha gente gerindo a empresa para você. Então, assim, é difícil as pessoas caírem nessa real, né? E o micro mais difícil ainda, porque ele não tem nem o recurso, nem o tempo, porque é o eu presa, né? Meio que fazendo tudo, e não tem o conhecimento. Então, buscar conhecimento, ler muito, buscar apoio na hora certa. Eu falei, né? Eu fiz uma entrevista mais cedo hoje, com uma empresária que tem um spa, que mexe com terapias holísticas e tal. A entrevista foi bem legal, a gente vai divulgar em breve aí. Mas ela estava vendo, né, o jeito que ela gera a empresa, como que ela conseguiu chegar onde ela chegou hoje, que foi bem legal. Eu vi também a forma como as pessoas são diferentes como empreendedoras, né? Tem gente que faz e busca uma alternativa. Ela falando, Gevandro, eu queria entrar no condomínio e ninguém deixava eu entrar no condomínio, as portas estavam fechadas. Aí eu fucei um jeito e entrei, sabe assim? Quando você quer, você consegue. Agora, você quer ficar na mediocridade, né? Ser mediano, você quer estagnar, não quer estudar, cara, você vai ficar. Tudo onde você tá, a escolha é sua, né? Então, você usou a palavra, né, de atualização, vou dizer melhoria, né? Nem inovação, porque a inovação você pode até dar um salto no seu negócio. Mas se você quer sair dessa mediocridade, né? Deixar de ser mediano, você tem que fazer talvez muito mais do que o que está na sua média. Né? O que a média do seu concorrente está fazendo? Ah, meu concorrente tem isso, você também tem. Ah, seu concorrente tem isso, você também tem. Cara, e aí? O que você está fazendo de diferente? Né? Exatamente. O que você está fazendo a mais? Que valores? A gente fala tanto em valor hoje em dia, né? Por conta do marketing digital, coach, essas coisas assim. O que você está entregando de valor para o cliente? E valor, gente,
para quem não sabe do Lean, né, que é pelo menos a minha base, aí, todos os livros de Lean que você vai ler tem lá. Entregue valor para o cliente é uma das primeiras coisas que o Lean já falava, né, que veio da Toyota lá em 1950 e poucos. Só que hoje, né, valoriza-se de outra forma, mas o assunto é o mesmo. Sim, né? não mudou nada. O que você está entregando de algo a mais para o cliente ter de experiência a mais no seu produto ou no seu serviço que o seu concorrente não tem, para que ele não pague 100 lá e pague 150 aqui. Não, o que ele vai ver aqui que dá esse algo a mais e essa atualização precisa ser nesse sentido. Eu preciso tirar realmente a bunda da cadeira e fazer algo que as pessoas não estão fazendo. Né? Dói, no sentido figurado, é cansativo. Né? Estar aqui fazendo podcast, né? Fazer marketing de maneira diferente, estudar, ler livro. Ontem chegou mais 6 livros dos Estados Unidos lá. Até vou fazer um vídeo cara, surpreendente. Eu comprei o livro nos Estados Unidos, só para fazer um adendo aí. Comprei esses 6 livros nos Estados Unidos, inclusive acho que 3 deles são de marketing. São os livros que eu quero mostrar no vídeo que eu vou fazer. Quase tão rápidos quanto eu comprar um livro aqui no Brasil. Eu fiquei Sério? Né, agora até eu tô chocada. Eu fiquei chocado. Chegou em 2 caixas muito bem embalado, assim, o mecanismo de venda e de envio, né? Sei lá o mecanismo que tem, só sei que veio lá dos Estados Unidos e chegou muito bem embalado, umas coisas bonitas, o material perfeito, você vê que o nível de qualidade, não que a gente não tenha, Sim. Né? Mas que muitas vezes a nossa cultura do jeitinho, do fazer rápido, de fazer de qualquer forma, faz com que a gente perca para o cara que está lá fora. Por isso que o chinês está entrando e está comprando tudo. Por isso que tem N coisas que estão vindo que são mais baratas do que a nossa. Enquanto a gente, na nossa cultura, não entender que a gente tem que ser perfeito, né? Eu me acostumei lá com a cultura alemã. No início foi um choque. Né? Trabalhar só com o jeitinho brasileiro. Os caras fazem tudo ou melhor. Não tem esse negócio, por que você não pode fazer? Não faz meio assim. Não tem esse negócio de fazer meio assim. Nossa, isso é tão legal. Ou eu só faço bem, ou eu não vou fazer pra você. E certo da primeira vez. E pra não errar, pra não ter retrabalho, porque o retrabalho custa, aí ele sabe que você vai voltar e vai reclamar e vai queimar o filme brasileiro, muitas vezes não liga pra isso. Enfim, não é esse o assunto aqui, também não é uma crítica, né? É uma cultura que é cultura, então já está instalada e a gente tem que fazer a nossa parte para tanto mudar aquilo que a gente quer pra gente, quanto levar aquilo que a gente está fazendo para quem é da nossa empresa, para o mercado onde a gente está, porque senão a gente não vai se diferenciar. E essa atualização que você perguntou, eu acho que deveria ser pelo menos nessa direção. Né? Hoje eu vejo assim alguns booms no mercado, né? O boom do coach, que também está trazendo coisas consigo legais, né? Outras áreas, cada vez mais a gente está comendo coisas naturais, tá, sei lá, até coisas de meditação, a gente está voltando para o interior. Exatamente. E está pensando em qualidade de vida. Tá todo mundo no slow, né? Tá todo mundo pensando em qualidade de vida, no sentido mais amplo aí da expressão. Isso está fazendo com que a gente também repense como é que a gente quer o nosso modelo de negócio. Né? Porque eu falo sempre, né? Negócio é diferente de modelo de negócio. Negócio é eu vender caneca, fazer caneca e vender caneca. Agora, modelo de negócio é o que está por trás disso tudo. Né? Se esse modelão de como eu, desde fazer caneca, entrego, faço, lido com o cliente, com o colaborador, com tudo isso, é um modelo ruim, e não é esse modelo que está preparado para o mercado, eu não vou conseguir sobreviver. Né? Eu posso ter um excelente produto, que esse excelente produto vai ficar na prateleira, ou um excelente serviço, e eu vou ficar com o meu serviço lá no meu escritório, porque as pessoas não vão bater na minha porta. Né? Então eu tenho que me atualizar de saber, de novo, gerir e conhecer de processo. Um bom empresário é aquele que não é mais um eu presa, né? Por menor que ele seja, ele sabe um pouco de finanças, ele sabe um pouco de marketing. Não que ele vá fazer. Né? Também conversei isso com a pessoa que eu entrevistei aqui hoje, a Fabiane. Ela falando, agora, né, a gente está indo para uma parte, relações públicas, eu tenho que entender do marketing, mas agora eu estou procurando um pouquinho de coisa de finança, agora depois eu tenho que gerir pessoas. Então é isso, você tem que estar se qualificando em outras instâncias, mesmo que você não queira, não para você virar um expert, você não vai ser um profissional de RH, mas você precisa saber entrevistar alguém. Lógico, você precisa ter conhecimento dos processos da sua empresa, porque mesmo que você seja, eu sou um micro hoje, mas amanhã você pode ser um pequeno, de um pequeno você pode ser um médio, e não adianta nada também você
fala assim, não, mas eu planejei aqui, a minha empresa vai crescer tanto, não sei o quê, e na verdade você não planejou nada, você não tá batendo as contas do seu financeiro, você não tá gerindo legal as pessoas que estão trabalhando com você, né? Mesmo que seja uma pessoa. É verdade. Né? De qualquer forma, você tem que ter noção de tudo. O que eu fiz nesses 3 anos e pouquinho, agora fazendo esse aniversário bem legal aí do 100º cliente, e como eu venho do mundo da consultoria, e o bom consultor é aquele que sabe desenvolver método, eu peguei o que a maioria dos pequenos, né, e micro e médios, até empresários, precisam, porque eles têm muitos problemas com isso, e transformei num método, num processo, né, que tem um passo a passo, que eu passo isso para os clientes com ferramentas, aí eu dou ferramentas, e aí tem alguns módulos, e são esses módulos que eles vão passando para que eles consigam, primeiro, ter conhecimento, ou seja, aprender. Segundo, exercitar com a minha orientação. E terceiro, não só exercitar, mas ter a possibilidade de trazer dúvida, porque o empresário ele precisa de acompanhamento. Né? Todas as pessoas que me procuram, sem nenhuma exceção, Evandro, já fiz curso disso, já tenho MBA na FGV, não sei aonde e tal, já fui para a NASA, já fui para um monte de lugar, já estudei, empresários super bem sucedidos, né? Mas que não tem a prática, ele não sabe colocar aquilo, né, fazer aquilo funcionar. Ele não tem apoio. E ele precisa de alguém para direcionar. Então, as pessoas que estão vendo esse potencial no processo de mentoria consultiva é porque a gente consegue dar a ferramenta, passar a metodologia, ou seja, ensinar o passo a passo, porque método é passo a passo, e ainda falar com ele, vai nessa direção. Errou aqui para o seu mercado, então puxa um pouquinho para cá, vai um pouquinho para lá, agora faz isso. O Apex já é a 5ª empresa, então eu já errei um pouquinho. Eu já perdi dinheiro, nunca fali, graças a Deus, mas a gente foi abrindo outras empresas e eu já ganhei dinheiro. Então a gente que tem uma experiência de negócio e pelo fato de eu ter passado em algumas empresas prestando consultoria, eu já vi muita coisa errada. Né? Muita coisa certa, obviamente, mas os olhos pro errado para esse tipo de negócio que eu tenho hoje é principal, porque é aí que eu não quero que eles errem. Né? E pelo fato de eu ter trabalhado com empresas de mercados diferentes, a gente já viu que isso aqui funciona lá, mas aqui não funciona. Aqui isso para serviços é legal, mas para produto tem que ser pensado diferente. Então o que eu fiz nesses últimos 3 anos, cara, foi investir tempo, né, comprando livros e lendo e exercitando na prática com alguns empresários. No início eu falava com os meus clientes, vocês vão ser as minhas cobaias mesmo, né? E eram amigos que eram empresários e tal. E eles toparam, né? Eu não cobrava, sei lá, fiz aí umas 6, 8 mentorias consultivas em empresas e não cobrei nada. Passava lá X dias lá por mês e não cobrava nada. Com essa troca, né, entre aspas, intelectual, de falar, cara, então você vai fazer isso. E aí eu anotava, fazia e tirava o resultado daquilo para eu também aprender, porque muita coisa eu já tinha trazido das grandes. E aí eu comecei a ver que um monte de coisa servia, mas deveria ser feita de uma maneira um pouquinho diferente, ajustada, e outras não serviam em nada. Eu fui simplificando. Hoje a gente chegou nesse programa que a gente está chamando de Empreendedor 4.0, que tem 4 módulos. O módulo 1 é o ciclo da excelência, que tem 4 temas: estratégia, planejamento, gestão e controle, que é o que eu acho que atualmente, não vou dizer 100%, mas no mínimo 90%, 95% dos empresários no Brasil precisam, desde pessoas que já têm as suas empresas a quem está querendo abrir empresa, porque é ali que está a raiz do problema. É o básico, né? Eu vejo muitas pessoas hoje, não, vou lançar um produto, aí eu vou, marketing digital, né? O digital hoje está aí um boom que até dói, né? Todo mundo quer fazer. Tá meio cansativo já. Eu uso, né? Falo super bem, não estou aqui para criticar nem nada, mas a gente tem que dar um passo atrás e olhar para dentro da empresa e falar, não, eu vou primeiro fazer o meu direito, e o marketing digital vem na hora certa, na hora de fazer o marketing e colocar o produto ou serviço no mercado. Eu acho que é aí que a gente está conseguindo contribuir, tem dado certo, tanto é que nós estamos, de novo, né, fazendo esse aniversário de 100 clientes aí, graças a Deus, comemorando bem e podendo ter certeza que a gente está no caminho certo, né? São 100 empresas impactadas, e uma coisa que é legal, isso um cliente falou para mim, ele tem cerca de 43 funcionários. Ele falou, Evandro, tem mudado não só a minha vida como empresário e gestor, né, empreendedor ali, mas quando a gente muda a nossa vida, a gente muda a vida de todo mundo que está lá.
porque eu Sim. consigo pagar melhor, eu consigo gerir melhor, eu tenho menos dor de cabeça, eu tenho, sabe assim, então se você vira um melhor gestor, um melhor empresário, cara, você impacta a vida ele tá impactando a vida de 43 pessoas, e só de saber isso já é para mim, uma vitória, porque se eu consigo dar resultado para ele, né, não só financeiro, mas assim, de se tornar um empresário melhor, até uma pessoa melhor, né? Cara, eu sei que ele vai impactar a vida de todas as pessoas que estão lá, né? Ele vai ter tempo para a família, ele vai encher menos o saco do colaborador, você vai cobrar diferente, vai ter uma sistemática de gestão mais eficiente, menos dor de cabeça. Se ele tem menos dor de cabeça, as pessoas também vão ter. Com certeza. Então é uma troca assim que, quando a gente vê acontecendo, fala, pô, esse cara conseguiu tudo isso, pô, cumpri minha missão. Então a gente fica muito satisfeito com os resultados aí. Legal, bacana. Vamos encerrar? Por hoje é só? Por hoje é só? Então é isso aí. Se você quer ser um empresário, né, um empreendedor de sucesso, tem que estudar, tem que tirar a bunda da cadeira. Tem que fazer, né? Tem que se atualizar. Tá bom? Um abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau.